Olá, professor! Olá, professora, tudo bem? Eu sou a Sheila, sou professora especialista em currículo. A proposta do vídeo de hoje é a 12ª formação continuada de professor de anos iniciais e professor da Sala de Recursos ATPC. Semana B, de 22 a 26 de agosto de 2022, Diretoria de Ensino, SU2. Então, vamos lá? A nossa dirigente regional de ensino SU2, professora Rosângela Novaes Martins. A contextualização da nossa pauta de hoje. A trilha formativa de educação especial. Por que esse nome, então, de trilha formativa de educação especial? A equipe da Diretoria de Ensino SU2 recebeu essa formação pelo grupo do Centro de Mídias da Educação Especial. Então, replicamos para os diretores da nossa diretoria de ensino SU2, logo em seguida para os coordenadores de gestão pedagógica e em seguida para as professoras das salas de recursos, também da diretoria de ensino SU2. E agora vamos replicar em ATPC. E essa trilha formativa tem como objetivo apresentar alguns aspectos da política da educação especial do Estado de São Paulo. Então, é um documento que surgiu em 2021, em setembro de 2021, e diante disso, o presente encontro priorizará a reflexão de determinados pontos da política da educação especial, quais sejam o público elegível da educação especial e a organização de práticas pedagógicas voltadas para a adaptação curricular em sala de aula. Então, vamos lá, pessoal? E os nossos objetivos da nossa formação de hoje são... Então, o objetivo geral da nossa formação de hoje é mostrar a importância do desenvolvimento da política da educação especial do Estado de São Paulo. E para atingir o objetivo geral, vamos percorrer alguns objetivos específicos, que são eles: exibir os principais tópicos da política da educação especial do Estado de São Paulo, apresentar os estudantes elegíveis ao serviço da educação especial na plataforma Mapa Classe da Diretoria de Ensino da região SU2 e compreender a importância de conhecer os estudantes elegíveis da educação especial para a organização de práticas pedagógicas voltadas para a adaptação curricular em sala de aula. Vamos então para a nossa primeira atividade, atividade 1. Vamos assistir ao vídeo As Cores das Flores, de 2010. Eu vou deixar disponibilizado no link do grupo de coordenadores o link desse vídeo. Então, agora, vamos assistir ao vídeo. Vou parar um pouquinho o vídeo, vocês vão acessar o link e vamos assistir. Mas vamos assistir esse vídeo norteados pelo seguinte questionamento. Professor, professora, como eu disse no slide anterior, vamos acessar o link, vamos assistir esse vídeo com os nossos pares, com os nossos professores, com as nossas professoras, mas vamos assistir esse vídeo norteados pela seguinte motivação. Como a criança com deficiência visual desenvolveu a atividade proposta pela professora da turma? Vamos assistir então, professor e professora? Vamos acessar o link agora? Vamos lá, por favor? Acessando o link do vídeo, As Cores das Flores, de 2010, disponibilizado pelo canal Deficiente Filmes no YouTube. Vocês vão adorar esse vídeo. Vamos lá? Vocês gostaram do vídeo? Tenho certeza que sim. Agora,
vamos refletir e socializar sobre esse vídeo. Gostaria que vocês deixassem os comentários no chat do YouTube, para a gente conversar, refletir sobre esse vídeo. Então, neste momento, vocês poderiam, então, contribuir, deixando os comentários no chat. Vamos lá, pessoal? Então, vamos lá. Vou deixar aqui as minhas contribuições para a seguinte motivação. Como a criança com deficiência visual desenvolveu a atividade proposta pela professora da turma? Então, pessoal, vou deixar aqui as minhas contribuições. A criança com deficiência visual desenvolveu a atividade a partir do uso das seguintes tecnologias assistivas: máquina de escrever em braille, livro em braille e computador com software para recurso de voz. Vocês contribuíram da mesma maneira ou contribuíram com algo a mais? Vamos disponibilizar as contribuições de vocês no chat. Então, vamos continuar a nossa formação. Então, agora, vamos para a atividade 2, a história da educação especial no Brasil e também o público elegível da educação especial. Então, professor, professora, vou apresentar para vocês alguns aspectos deste documento que eu falei logo no início, né? O documento sobre a política de educação especial do Estado de São Paulo. E nessa atividade, vamos desenvolver o seguinte objetivo: exibir os principais aspectos da política da educação especial do Estado de São Paulo. É um documento novo. Esse documento ele foi apresentado para nós em setembro de 2021, então vai fazer um ano ainda. Então vamos estudar, vamos conhecer alguns aspectos da política da educação especial do Estado de São Paulo. Então agora vamos conhecer a história da educação especial no Brasil. Em 1854, Dom Pedro II inaugurou o Instituto dos Meninos Cegos do Rio de Janeiro, agora chamado Instituto Benjamin Constant. Em 1857, também Dom Pedro inaugurou o Instituto dos Surdos Mudos no Rio de Janeiro, atual Instituto Nacional da Educação dos Surdos. Então, Dom Pedro II ele tinha um neto surdo. Em 1926, o Instituto Pestalozzi, no Rio Grande do Sul, começou a realizar atendimento às pessoas com deficiência intelectual. Então, continuando o nosso percurso, a nossa caminhada pela história da educação especial no Brasil, chegando agora em 1930, a inauguração do Instituto Padre Chico para Cegos. Temos aqui uma imagem do Instituto em São Paulo. Agora, em 1945, na Sociedade Pestalozzi, então, foi criado o primeiro atendimento educacional especializado para as pessoas com superdotação. Temos aqui a imagem do Instituto. Agora, em 1946, Fundação para o Livro do Cego no Brasil. Então, a instituição, né? A Fundação para o Livro do Cego no Brasil. Temos aqui algumas imagens. Então, continuando então com o nosso percurso histórico da educação especial no Brasil. Então, continuando a nossa caminhada histórica da educação especial no Brasil, agora em 1970, então nós temos aqui as classes especiais nas escolas básicas públicas. Então, seria que são os primeiros passos para a inclusão. Então, neste período,
a Escola Estadual Luiz Gonzaga Pinto e Silva, da nossa Diretoria de Ensino Sul 2, inaugurou a Sala de Recursos para a Deficiência Visual. Então, a sala foi criada nesse momento. Então, ela tem hoje 52 anos. Em 1988, a nossa Constituição Federal garante que é dever do Estado oferecer atendimento especializado às pessoas com deficiências, de preferência na rede regular de ensino. Agora, em 1994, então nós temos aqui a Declaração de Salamanca, que é um divisor de águas para a educação inclusiva. Então, ela recomenda com urgência da inclusão das crianças, jovens e adultos nas salas das escolas regulares. Então, continuando então o nosso percurso histórico, vamos para o próximo slide. Então, continuando nossa caminhada pela história da educação especial no Brasil, temos agora em 2007, que é o Plano de Desenvolvimento da Educação, PDE. O que ele recomenda? A acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares, então é um documento novo, de 2007, a implantação de salas de recursos multifuncionais e a formação docente para atendimento educacional especializado. Temos aqui um documento do Brasil, um documento federal, em 2008, ele foi apresentado em 2008, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, é um documento que garante acesso à escola regular dos alunos com deficiência, além do transtorno de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Também é um documento recente, em 2008. Temos aqui agora em 2010, que é um projeto de lei que tornou obrigatória a introdução de professores capacitados para auxiliar crianças com deficiência. Em 2010, o foco principal desse projeto de lei é a capacitação de professores especializados para atuarem nas salas de recursos. Então, continuando aqui nosso percurso histórico, agora, chegando já ao final do percurso histórico da educação especial no Brasil, chegamos agora em 2017, com a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, a BNCC assegura e promove o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência. Isso é claro, em condições de igualdade. Lembrando que os focos principais da BNCC vão além do desenvolvimento dos aspectos cognitivos. Ela considera também o desenvolvimento das competências socioemocionais. Então, terminando aqui o nosso percurso histórico da educação especial no Brasil, dando continuidade na nossa formação. Então, acabamos de conhecer o percurso da educação especial no Brasil. Então, é um ponto importante também que trata o documento da Política da Educação Especial do Estado de São Paulo, essa parte histórica da Educação Especial do Estado de São Paulo, não somente do Estado de São Paulo, mas também do Brasil. Então, na Política de Educação Especial do Estado de São Paulo, ela tem um ponto essencial, que diz o seguinte. Então, o que ela garante nessa política? Ela fala sobre a inclusão. Então, o foco, o objetivo principal da política da educação especial do Estado de São Paulo é a inclusão. Mas o que é essa inclusão? Então, a Mantoan, o que ela traz para nós sobre a definição de inclusão?
que está prevista também no documento da Política da Educação Especial. Então, inclusão é o de não deixar ninguém no exterior do ensino regular, desde o começo da vida escolar. Então, ninguém para fora. As escolas inclusivas propõem um modo de organização do sistema educacional que considera as necessidades de todos os alunos, estruturando em função dessas necessidades. Então, é um foco para a educação inclusiva, todos dentro da sala de aula. Então, temos aqui a imagem de uma educação inclusiva, então todos dentro da sala de aula, não somente aqui o público elegível da educação especial, mas considerar as especificidades de cada aluno dentro da sala de aula, dentro das escolas regulares. Lembrando que a educação especial, ela perpassa, então, a educação básica. Então, dentro da educação básica, ela está subdividida em educação infantil. Nós temos também o ensino fundamental. Temos o ensino médio. E a educação especial também, ela perpassa o ensino superior. Então, a educação especial, ela está presente em todos os segmentos, desde a educação infantil até o ensino superior. Então, continuando, o estudo da política de educação especial do Estado de São Paulo. Então, neste momento, nós vamos olhar novamente para o documento e vamos desenvolver o seguinte objetivo: compreender a importância de conhecer os estudantes elegíveis da educação especial para a organização de práticas pedagógicas voltadas para a adaptação curricular em sala de aula. Então, vamos conhecer os estudantes elegíveis à educação especial? Vamos lá, então? Neste documento também, ele está organizado como se fosse um percurso histórico. Então, ele está dividido aqui, está subdividido em o que fazemos. Então, nesse aspecto da política, do documento, ele apresenta para nós os estudantes elegíveis aos serviços da educação especial. Então, nós temos aqui o grupo da deficiência física, o grupo da deficiência auditiva, o grupo da surdo-cegueira, temos também deficiência múltipla, deficiência visual, deficiência intelectual, temos altas habilidades e superdotação, e o transtorno do espectro autista. Então, agora, vamos conhecer esses estudantes em números no estado de São Paulo e também na nossa diretoria de ensino SU2. Vamos para o próximo slide para conhecer a quantidade dessas crianças, desses jovens matriculados na rede e também na diretoria de ensino SU2. Então, vamos lá, continuando, né? Como eu disse no slide passado, vamos agora, então, onde estamos? A educação especial no estado de São Paulo em números, a quantidade. Então, vamos ver aqui. Então, aqui são as matrículas da educação especial por tipologia da deficiência nas escolas estaduais, no período de 2020. Então, nós temos na rede surdo-cegueira 8 crianças matriculadas, altas habilidades temos 527, deficiência múltipla 3.217, deficiência visual 3.684, a deficiência auditiva 3.951, o TGD
IDEA, nós temos aqui 9.020. A deficiência visual, nós temos, a deficiência física, nós temos 9.229. E a deficiência intelectual, 40.899. Então, nós temos um número significativo de crianças matriculadas na rede em deficiência intelectual. Então, quando a gente fala que TGD barra TEA, o TGD engloba, né? Então, TGD seria Transtornos Globais de Desenvolvimento. Então, ele engloba o conjunto de desordens intelectuais como autismo, síndrome de Rett e síndrome de Asperger. Ainda agora, olhando então para a diretoria de ensino SU2, vamos desenvolver então, neste momento, o objetivo: apresentar os estudantes elegíveis ao serviço da educação especial na plataforma Mapa Classe da diretoria de ensino da região SU2. Então, a plataforma Mapa Classe é uma plataforma exclusiva dos anos iniciais, do 1º ao 5º ano, onde são registradas as sondagens de língua portuguesa e matemática. Então, até o momento, nós temos 3 sondagens realizadas. Vamos olhar, vamos dar um foco na terceira sondagem, tanto de língua portuguesa e em matemática, mas olhando, tendo uma análise quantitativa e qualitativa também das crianças elegíveis da educação especial. Então, vamos lá, vou apresentar para vocês os dados agora. Então, agora, acabamos de conhecer os dados das crianças, né, matriculadas, elegíveis à educação especial na rede de São Paulo. Agora vamos dar zoom na nossa diretoria de ensino SU2. Vamos olhar então para o mapa classe da diretoria de ensino SU2, com foco nas crianças elegíveis à educação especial. Lembrando aqui que são os dados, essa plataforma ela é exclusiva somente para as professoras, para os professores de 1º ao 5º ano. É uma plataforma exclusiva para os anos iniciais, onde são registradas, então, as sondagens de língua portuguesa e de matemática. Vamos focar na terceira sondagem de língua portuguesa da diretoria de ensino SU2. Então, nós temos aqui a primeira coluna, então, seria os alunos de 1º ao 5º ano, né? Então, seriam as turmas, os anos dos anos iniciais. Na segunda coluna, nós temos alunos sondados da nossa diretoria de ensino SU2, um quantitativo bem elevado. Desses alunos sondados, nós temos aqui os alunos que ainda não consolidaram o sistema de escrita alfabética, tem um número bastante elevado também, desde o 1º ao 5º ano. Desses alunos que ainda não consolidaram o sistema de escrita alfabética, nós temos os alunos elegíveis à educação especial que ainda não consolidaram o sistema de escrita alfabética. Nós temos no 1º ano 170 alunos, que correspondem então a 2,31% de crianças elegíveis à educação especial que não consolidaram o sistema de escrita alfabética. Já no 2º ano, nós temos 86 crianças elegíveis à educação especial que ainda não consolidaram o sistema de escrita alfabética. No 3º ano, nós temos 88 crianças que também não consolidaram o sistema de escrita alfabética, que corresponde, então, a 4,15%. No 4º ano, nós temos 102 crianças que não consolidaram o sistema de escrita alfabética. E no 5º ano, nós temos 120 crianças que não consolidaram o sistema de escrita alfabética.
crianças elegíveis à educação especial, então que correspondem no quinto ano, 16,8% de crianças que ainda não consolidaram o sistema de escrita alfabética. Então, lembrando que na pandemia eles estavam lá em 2020, né? Então, foco, um olhar mais atento para os nossos quintos anos em língua portuguesa. Agora, o próximo slide, também nessa mesma análise, vamos olhar também para a terceira sondagem, agora em matemática, com foco nas escritas numéricas. Então, vamos para o próximo slide, ainda também com esse olhar, focar nesta análise das crianças que ainda não consolidaram o sistema de escrita matemática, mas focando nas crianças elegíveis da educação especial. Então, vamos lá, continuar aqui com a nossa análise quantitativa dos dados da Diretoria de Ensino SU2, mas olhando então para a plataforma do Mapa Classe, uma plataforma exclusiva dos anos iniciais, com foco nas crianças elegíveis da educação especial. Então, nós temos essa tabela. Então, na primeira coluna, nós temos aqui de primeiro ao quinto ano. Na segunda coluna, o nível de escrita, né? De escrita matemática. Lembrando que esses níveis, eles estão distribuídos do primeiro ao quinto nível. Então, de primeiro ao quarto nível, significa o quê? Que as crianças ainda não se apropriaram do sistema de escrita numérica. Já na terceira coluna, nós temos aqui a quantidade de alunos sondados, né? Que seria então a mesma de língua portuguesa, os alunos elegíveis à educação especial, e nós temos aqui a quantidade de crianças elegíveis à educação especial que ainda não consolidaram o sistema de escrita numérica. Então, pensando aqui, focando, olhando para esses dados, nós temos aqui no quinto ano, nós temos 120 crianças elegíveis à educação especial, e olhando também que nós temos 4,23% de crianças do quinto ano que ainda não consolidaram o sistema de escrita numérica. Lembrando que é um sistema muito importante para ser consolidado. Por quê? Porque ele é a base para as operações. Então, a criança ela precisa consolidar o sistema de numeração decimal, se apropriar desse sistema de numeração decimal. Então, quando a gente olha aqui para os dados, nós precisamos focar, então, nos quintos anos, nós temos 4,23 crianças que ainda não consolidaram o sistema de numeração decimal. Conhecemos os dados. Agora, como potencializar essas habilidades para as crianças elegíveis à educação especial? Vamos pensar, então, em adaptações curriculares. Então, até esse momento, nós conhecemos, então, os dados do Estado de São Paulo, conhecemos os dados da Diretoria de Ensino SU2 de uma maneira quantitativa. Agora, vamos qualificar esses dados, qualificando a partir das adaptações curriculares com foco no letramento matemático e também na alfabetização matemática. Então, vamos olhar para as adaptações curriculares também previstas no documento da política da educação especial do Estado de São Paulo. Então, agora vamos mergulhar para as adaptações curriculares. O que significa, então, adaptações curriculares? O que vocês acham, professores? Comentem aqui no chat. O que são as adaptações curriculares? Vamos comentar. Gostaria, então, das contribuições de vocês. É muito importante essas contribuições. Então, para vocês, professores, o que são adaptações curriculares? Obrigada
pelas contribuições. Vamos para os próximos slides, com foco, então, em adaptações curriculares. Neste momento, vamos abordar mais um aspecto da política da educação especial e desenvolvendo o objetivo de compreender a importância de conhecer os estudantes elegíveis à educação especial para a organização de práticas pedagógicas voltadas para a adaptação curricular em sala de aula. Então, os próximos slides vamos conversar sobre as adaptações curriculares. Então, agora, vamos olhar para mais um cenário da política da educação especial, um cenário que está descrito assim: para onde vamos? E nele consta a seguinte descrição: garantia do acesso. Então, todas as crianças matriculadas em nossas escolas, permanência, mas uma permanência com qualidade, participação em aprendizagem dos estudantes. Então, nesse trecho aqui que a gente começa a pensar em adaptação curricular. O que é uma adaptação curricular? É uma atividade infantilizada? Ou é uma atividade adaptada para assegurar o conteúdo previsto no material do currículo paulista, um exemplo no material do Aprender Sempre, conduzindo as ações para a inclusão de todos os estudantes nas classes no ensino regular. Então, nos próximos slides, vamos focalizar nos estudos sobre as adaptações curriculares. Vamos lá? Então, para enriquecer mais as nossas considerações, a nossa formação em ATPC, eu trago aqui a Instrução CEGEB de 14 de janeiro de 2015, que dispõe sobre a escolarização de alunos com deficiência intelectual (DI) na rede estadual de ensino, de que trata a Resolução SE número 61 de 2014. Então, nessa perspectiva desse documento, nós vamos conversar um pouco sobre adaptação curricular. Vamos observar como está descrita a adaptação curricular neste documento? Adaptação do currículo regular, então do currículo paulista. Implica no planejamento das ações pedagógicas dos docentes. Essas ações constituem possibilidades educacionais a serem realizadas pelos professores de ensino regular nas classes comuns. Então, neste momento, vamos olhar para uma adaptação curricular, uma adaptação com foco no material que compõe o currículo paulista, no material Aprender Sempre, do 5º ano, volume 1. Em matemática. Vamos focar nessa adaptação curricular? Será que é uma atividade infantilizada ou uma atividade para desenvolver o conteúdo previsto na atividade? Vamos estudar juntos? Vamos lá, pessoal? Então, vamos para a atividade 3, como eu disse no slide anterior, público elegível da educação especial e práticas pedagógicas, com foco nas adaptações curriculares. Vamos lá? Então, nesta atividade, vamos desenvolver o objetivo: compreender a importância de conhecer os estudantes elegíveis da educação especial para a organização de práticas pedagógicas voltadas para a adaptação curricular em sala de aula. Então, nessa atividade, vamos focar em um estudo de caso, mas focar nesse estudo de caso norteados pelos seguintes questionamentos. Vamos analisar e refletir sobre o estudo de caso, norteados pelos seguintes questionamentos.
O que os estudantes podem aprender com essa atividade no que se refere aos conhecimentos matemáticos? Levantem as condições didáticas, organização do espaço e escolha da adaptação curricular, respeitando a individualidade e a potencialidade de cada criança. Vamos para o estudo de caso? Estudo de caso 1, anos iniciais, ensino fundamental. A E-Primavera, exclusiva de anos iniciais, apresenta as seguintes turmas distribuídas por períodos. Então, vamos ver aqui. Então, temos a escola, né? As distribuições das turmas. Então, nós temos o primeiro e o segundo ano. Eles estão no período da tarde. Temos 3 turminhas de primeiro ano e uma de segundo, uma de terceiro, uma de quarto e uma de quinto ano. E de terceiro ao quinto ano, eles estão no período da manhã. Temos, então, o atendimento educacional especializado, OAE, sala de recursos. Então, nós temos aqui uma sala de recurso com foco na deficiência intelectual, DI. Temos 2 turmas, uma de manhã e outra à tarde. Em ATPC, a CGP, a professora do quinto ano do ensino fundamental e as professoras das salas de recursos estruturaram a rotina da semana e organizaram possíveis adaptações curriculares, respeitando a individualidade e potencialidade de cada estudante. Esse trabalho deve partir do material que compõe o currículo paulista, o Aprender Sempre, quinto ano do ensino fundamental, sequência didática 1, aula 5, volume 1. Então, a professora do quinto ano da turma A organizou a sua rotina, considerando, então, 8 aulas por semana. Elas estão distribuídas em 4 dias da semana, 2 aulas por dia. Então, uma sequência didática por semana e uma aula e aula por aula. Então, uma aula, aula 1, a segunda aula, aula 2, a terceira aula, aula 3 e assim por diante. Aqui, então, o material Aprender Sempre, do quinto ano, do ensino fundamental, sequência didática 1, aula 5, volume 1. Então, agora, vamos olhar para a atividade. São 2 atividades da aula 5, um passeio de trem até a cidade de Jundiaí. Lembrando que não devemos pular as sequências das atividades, lembrando também que é uma sequência didática por semana, aula por aula. Então, o foco é a aula 5. Então, não devemos pular as sequências das aulas. Agora, vamos ter um foco somente para a aula 5. Ela é importante dentro da sequência didática, tá bom? Habilidade. Então, vamos desenvolver nessa atividade a habilidade do quarto ano, na posição 6B. Então, quinto ano, uma habilidade essencial do quarto ano. Resolver e elaborar situações problema, envolvendo diferentes significados da multiplicação. Então, em uma determinada atividade, eu olho para o significado da multiplicação para a combinatória e uma outra atividade para a proporcionalidade.
utilizando estratégias diversas. Então, é uma habilidade inclusiva, uma habilidade que eu vou considerar as especificidades de cada criança, as estratégias de cada criança, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. Vamos lá? Aqui temos as imagens do material, né, da capa Aprender Sempre, volume 1, quinto ano, e também da atividade do livro do professor. Então, vamos para a atividade. Neste quinto ano A, nós temos algumas informações contidas no sistema. Nós temos o aluno Renan, o diagnóstico deficiência intelectual DE, relato dos familiares, dificuldade de compreensão de comandas. Então, a professora organizou a adaptação curricular envolvendo todas as crianças. Aula 5. Apresentou o tema da aula, um passeio de trem até a cidade de Jundiaí. Apresentou o objetivo da aula. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos resolver problemas matemáticos. A professora realizou a leitura da atividade para todos. Os amigos estão interessados em saber sobre passeios de trem que podem ser realizados em São Paulo. O passeio em um trem expresso sai da Estação da Luz e vai até a cidade de Jundiaí. O trem faz um percurso de 60 quilômetros, chegando à cidade do interior paulista. Pode ser visitado o Museu Ferroviário, que conta a história das ferrovias paulistas, e é possível realizar um passeio na Serra do Japaí, entre outras atrações. O passeio acontece na primeira ferrovia de São Paulo, implantada em 1867, construída principalmente para levar o café produzido na região de Jundiaí até o Porto de Santos. A professora realiza a leitura da primeira situação problema. Número 1. As viagens de trem expresso acontecem aos sábados e a saída da Estação da Luz acontece às 8h30. No mês de maio de 2021, há 5 sábados. Se as viagens voltarem a acontecer, considerando que em cada viagem podem ser transportados 80 passageiros, quantos passageiros poderão usufruir desse passeio no mês de maio de 2021? Vamos resolver essa atividade? A professora organizou para a resolução da primeira situação problema, ela organizou imagens para atividade. Então, aqui, ela distribuiu no primeiro sábado. Então, para cada dupla produtiva, ela organizou um ônibus em imagem. Nesse ônibus são transportados 80 passageiros. Então, ela resolveu com auxílio de imagens. Ela fez o uso para todos os sábados. Vamos ver o segundo sábado? A professora também teve o cuidado com o segundo sábado, então ela organizou também com o uso de imagens, imagem do ônibus. Esse ônibus, então, transporta 80 passageiros.
O mesmo olhar para o terceiro sábado. Então, para o terceiro sábado, a professora também organizou as imagens para a resolução do terceiro sábado. Então, um ônibus que transporta 80 passageiros. No quarto sábado, a professora também considerou as imagens. Então, um ônibus, ele transporta 80 passageiros. Então, para o quinto sábado, a mesma perspectiva de resolução. Então, quinto sábado, um ônibus que transporta 80 passageiros. Então, a professora, ela retoma a pergunta da situação problema. No mês de maio de 2021, há 5 sábados. Se as viagens voltarem a acontecer, considerando que em cada viagem pode ser transportados 80 passageiros, quantos passageiros poderão usufruir desse passeio no mês de maio de 2021? Então, a professora retomou o questionamento. E vamos ajudar as crianças a resolver essa atividade? Então, a professora, com o envolvimento de todos na atividade, uma adaptação curricular para a criança Renan. Então, o que a professora fez em seguida? Então, no primeiro sábado, ela foi perguntando para as crianças: são transportados quantos passageiros? No primeiro sábado, 80 passageiros. No segundo sábado, são transportados quantos passageiros? 80 passageiros. No terceiro sábado, são transportados quantos passageiros? E as crianças vão falando: 80 passageiros. No quarto sábado, quantos passageiros? 80 passageiros. E no quinto sábado, 80 passageiros. No total de... Aí a criança, lembra que vamos validar as estratégias individuais de cada criança. Então, sempre quando a gente trabalhar com a criança com deficiência intelectual, vamos focar na aprendizagem sem erros. Então, a criança, nesse momento, todas as crianças envolvidas, vamos focar na resolução. Então, eu posso fazer o uso de uma calculadora, fazer o uso de contagem por agrupamento. Então, sempre focando na aprendizagem sem erros. Então, todos envolvidos na mesma atividade, respondem 400 passageiros. Todos resolveram a atividade. Uma adaptação curricular focada na aprendizagem sem erros. Agora é o momento de reflexão. Vamos refletir e socializar as nossas respostas? Agora vamos relembrar os questionamentos. O que os estudantes podem aprender com essa atividade no que se refere aos conhecimentos matemáticos? Levantem as condições didáticas, organização do espaço e escolha da adaptação curricular, respeitando a individualidade e a potencialidade de cada criança. Vamos lá? Vou deixar aqui as minhas contribuições e vocês também podem deixar as suas contribuições no chat. O que os estudantes podem aprender
Com essa atividade, no que se refere aos conhecimentos matemáticos, vou deixar aqui as minhas contribuições. Sempre quando a gente pensa e elabora uma adaptação curricular, precisamos ter em mente o desenvolvimento do conteúdo proposto na atividade. Então, nessa atividade, as crianças desenvolveram a habilidade EF4 MA6B, resolver e elaborar situações-problema envolvendo diferentes significados da multiplicação, combinatória e proporcionalidade, utilizando estratégias diversas como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. Para o seguinte questionamento, levantem as condições didáticas, organização do espaço e escolha da adaptação curricular, respeitando a individualidade e a potencialidade de cada criança. Vou deixar as contribuições. As condições didáticas da professora. A professora organizou a atividade a partir da seguinte organização. Disponibilizou cópias das atividades com as imagens para auxiliar a manutenção da atenção. Disponibilizou imagens de ônibus e de passageiros na atividade 1. Retornou a pergunta do problema 1 e realizou a soma de parcelas iguais. 80 mais 80 mais 80 mais 80 igual a 400. Incentivou o acerto. Organizou o roteiro para o desenvolvimento da atividade de forma a desenvolver a tarefa em pequenos passos, permitindo ao aluno compreender e dar a sua resposta. Então, finalizando, vou deixar um trecho da professora Souza. Para o Westwood, 2009, existem mais 3 aspectos que merecem destaque quando se fala em alunos com deficiência intelectual: a motivação, experimentar o sucesso, a autogestão. Para isso, cabe oferecer-lhe muitas oportunidades para fazer escolhas e tomar decisões por si, em vez de ter sempre alguém decidindo por eles. E o relacionamento social, desenvolvimento social. A instrução de habilidade social deve ser trabalhada dentro dos contextos que ocorrem naturalmente, ou seja, dentro da sala de aula, no pátio da escola, na praça ou em qualquer lugar onde se fizer necessário. Premissas para adaptação curricular. Primeiro passo: conhecer o estudante. Então, a importância de realizar a avaliação pedagógica inicial. Conhecer a deficiência da criança. Terceiro passo: pensar em estratégias dentro do currículo da sua área de conhecimento. Deixo aqui as referências. Obrigada e até a próxima TPC. Tchau, pessoal. Obrigada.